aqui para falar para vocês sobre as maiores dúvidas de aparelho auditivo que chegam no consultório. Todos os pacientes me perguntam: Yolanda, posso usar aquele aparelho bem pequenininho que vai bem lá dentro da orelha? Bom, às vezes você pode, mas nem sempre você deve. Esses aparelhos menores, gente, são aparelhos que buscam a estética. Para a gente ter uma estética bem perceptível dentro do ouvido, esse aparelho ele deixa de oferecer para a gente vários recursos tecnológicos. São aparelhos que geralmente pegam perdas de um nível mais leve, né? A gente não consegue adaptar para todos os tipos de perda. Então isso já é uma questão para a gente saber se pode ser feito ou não. Seu tipo de perda também interfere. Perdas na orelha média, que a gente tem um componente condutivo, a gente não orienta, por exemplo, deixar essa orelha tampada. Então esses modelos de aparelho também não são indicados. Eu tenho a perda certa, consigo colocar, não tenho perda condutiva. E aí, é o melhor aparelho para mim? Muitas vezes ainda não. A gente não tem nesses modelos de aparelho, por exemplo, mais de um microfone. Então a gente perde em recurso. Vai ser um aparelho mais simples e muitas vezes com um preço tão alto quanto se a gente pensasse num aparelho super tecnológico. Uma coisa que eu falo para todas as pessoas que eu encontro, para todos os meus pacientes, é que hoje a reabilitação auditiva é uma escolha inteligente que a gente faz. Se a gente tem uma deficiência, a gente tem que tratar e parar de se importar se os outros estão olhando, pensando ou achando que a gente está com um aparelho maior ou menor. Outra coisa que a gente pode conversar e levar em consideração é sobre o valor dos aparelhos auditivos. Também muitos pacientes chegam no consultório falando: ah, não, Yolanda, mas esse aparelho é muito caro. Um amigo que comprou falou que custa 20 mil reais, o outro comprou e não usou. E aí eu sempre falo, aparelho auditivo que não é usado vai ser caro, independente do preço pago. Mas, gente, explicando um pouquinho para vocês hoje sobre os valores dos aparelhos auditivos. O que torna um aparelho auditivo mais caro ou mais barato? É a tecnologia que a gente tem, né? A gente tem uma variação de valores por marcas, isso é comum no mercado, mas quanto mais recurso a gente coloca num aparelho, mais caro ele fica. A mesma coisa se a gente pensar no celular. Se a gente comprar um celular mais simples e com menos funcionalidades, ele vai ter um preço mais acessível. Se a gente comprar um iPhone de última geração, ele tem um preço mais elevado. Yolanda, todo mundo precisa do iPhone? Não, a grande maioria das pessoas não precisa e não usa nem metade dos recursos que ele oferece. E com o aparelho auditivo, isso acontece da mesma forma. A gente não tem por que colocar um aparelho super tecnológico num paciente que não vai ter benefício com esses recursos. Pô, mas vários lugares que eu fiz orçamento, me falaram um valor muito mais alto do que eu imaginava. Sim, gente, muitas vezes vocês encontram vendedores e não fonoaudiólogos. E nesses casos eles vão tentar vender para você um aparelho auditivo muitas vezes com coisas que você não precisa, com coisas que você não vai usar. Então, para fugir disso, é importante ter um profissional qualificado te atendendo, que entenda a sua demanda e a sua necessidade do dia a dia para fazer essa escolha de forma mais assertiva, tanto na questão do que você precisa dentro desse aparelho, quanto no que seu bolso pode pagar. Hoje a gente tem aparelho de todos os tipos de preço, isso é muito bom. A adaptação auditiva, a reabilitação auditiva está disponível para todos os pacientes, eu tenho certeza disso.